Começa agora o Saber Direito Debate e hoje nós vamos conversar com o professor Daniel Carnacchione, que esta semana ministrou as aulas aqui na TV Justiça sobre servidão predial. Foi o curso Servidão Predial e você também vai poder assistir o programa Saber Direito no canal da TV Justiça no YouTube. Anote aí já o endereço www.youtube.com/saberdireito. Professor Daniel, gostaria que o senhor falasse um pouquinho o senhor é de Ribeirão Preto. Na verdade eu sou da região de Ribeirão Preto. Eu nasci em Monte Alto, que é uma cidade que fica próxima ali à região de Ribeirão Preto, embora eu tenha estudado, passado uma boa parte da minha vida como estudante em Ribeirão Preto, minha família e tal, é de Monte Alto, que é uma cidade, aqui em Brasília, fazendo uma comparação, uma cidade satélite, assim, é bem pertinho de lá. É aquela cidade que tem sempre uma piadinha lá, digamos, da capital Ribeirão Preto. Exatamente. É o quintal de Ribeirão Preto. Eu falar isso daí, depois o pessoal fica bravo comigo. Parece que toda cidadezinha, todas acabam acontecendo esse tipo de brincadeira, mas a vida acadêmica foi em Ribeirão Preto. Começou lá em Ribeirão Preto, porque na verdade o que aconteceu foi o seguinte: eu já dava aulas em alguns cursos em Ribeirão, mas assim, que foi bem o começo mesmo e tal, comecei bem devagar em cursos para preparação para a OAB e tal, aquela coisa toda. Mas a efetivação no magistério mesmo foi quando eu comecei a carreira de magistrado. A minha carreira no magistério sempre esteve muito atrelado à magistratura, sempre andou lado a lado. Não que uma coisa teria influenciado a outra, vamos dizer assim, mas a dedicação mesmo ao magistério, aquela coisa de se preparar, de começar a se envolver com esse mundo do magistério mesmo, coincidentemente, foi uma coincidência, começou com a magistratura e aí lá se vão praticamente 10 anos já, contando todo o período de magistrado aqui no Distrito Federal, na Bahia e também um curtíssimo período em Minas, que praticamente acabei nem exercendo lá, porque houve uma coincidência entre os concursos de Minas e aqui, acabei optando por aqui e vim para cá, mas já se vão 10 anos aí de luta, é uma atividade, o magistério é extremamente gratificante, mas por outro lado, a pessoa paga um preço muito alto, principalmente no que diz respeito à vida privada. Sim. Porque aquele tempo que você teria para descansar, para ter um lazer, para fazer outras coisas e tal, você acaba tendo que se dedicar a essa carreira paralela, vamos dizer, porque tem que estudar. E hoje, o que acontece? Nós temos um problema, colocaria entre aspas isso como um problema muito sério. Quem é professor e tal sabe o que eu estou falando, e vocês aqui e tal, que são jornalistas, vão entender muito melhor o que eu vou falar agora. O que acontece hoje em dia? O volume de informações ele é muito grande e numa velocidade incrível. Então, assim, a nossa atualização, ela chega a ser estressante, porque o de hoje não serve para amanhã, o de amanhã já não serve para hoje. Então, assim, você tem que estar ligado, antenado. Hoje você vai dar uma aula, você entra numa sala com 100 alunos, todo mundo tem laptop, acessado à internet, já está linkado com o Supremo, STJ. Então, uma decisão que foi dada meia hora antes de você dar aula sobre aquele assunto, o sujeito já sabe e já vai
questionar. Então, esse volume de informações, a rapidez da informação e essa angústia de ter a informação e tal, acabou levando o magistério para um caminho muito, angustiante. Né? E acaba sendo um trabalho desgastante. Mas a compensação é o prazer que a pessoa tem, porque realmente quem gosta mesmo, quem faz porque gosta, quando não está ali ministrando aula e tal, sente falta, é uma coisa impressionante. Uma outra coisa assim que é interessante em relação a isso, às vezes, por exemplo, a gente ministra aula à noite, você sai do trabalho, o nosso trabalho já é desgastante na magistratura, resolvendo problema o dia inteiro, aí você chega e fala, meu Deus, como que eu vou conseguir dar aula hoje? Aí, quando você sobe lá naquele palco lá para começar a falar, você não sabe da onde que vem força e tal, é porque você gosta mesmo do negócio. É uma questão de gostar mesmo. É uma questão de gostar. Então, mas hoje em dia é uma atividade sacrificante. Porque, primeiro, por conta desse volume de informações, e segundo, quem tem uma atividade igual eu, por exemplo, no caso da magistratura, as duas me exigem demais, sugam muitas energias e isso acaba limitando o tempo e tal, essa coisa toda. E aí você começa a enveredar para outras áreas também, começa a escrever, porque a própria situação vai exigindo que você tenha essa vertente e tal. Pô, mas fala isso porque não escreve. Tanta coisa interessante. Então, você acaba sendo envolvido nesse mundo do magistério de uma forma assim que quando você se dá conta, você já está dominado por aquele ambiente e tal, e não tem como mais sair, não tem jeito. Deixa eu lhe fazer uma pergunta bastante complicada, não para fazer, talvez para responder. Se o senhor tivesse hoje que optar, então, por uma das duas carreiras a seguir? Olha, é difícil, porque, assim, eu gosto das duas coisas. Assim, a magistratura está vivendo um momento muito delicado hoje. Nós estamos vivendo uma fase de transição, meio que procurando uma identidade. Mas está mudando para melhor? Olha, essa questão do mudar para melhor, eu acho que, por exemplo, o CNJ é uma coisa que melhorou muito a magistratura, melhorou demais. Você vê coisas que, só o fato de o CNJ divulgar coisas que antes... porque o judiciário sempre foi uma coisa muito fechada, e realmente o CNJ veio para abrir e tal. Embora você tenha um questionamento aqui, outro ali do CNJ e tal, isso e aquilo, mas no todo houve uma melhora. Agora, essa fase de transição que eu digo é o seguinte, é que a magistratura ela ainda está meio que procurando o seu lugar, porque a gente ainda está tentando entender que magistratura é essa que nós vamos querer para o futuro. Que juiz é esse? Quem que é essa pessoa? Porque, e é nesse ponto que eu acho que o magistério, ele se complementa muito com a minha atividade. Porque eu acho assim, que o sujeito, a pessoa, ele vive de idealismos, de ideais e tal. Se você perder aquele ideal, você acredita em algum, você tem que acreditar naquilo que você faz e tal. Então, veja só, o magistério, ele me traz uma coisa lúdica, assim, que faz com que eu acredite efetivamente naquilo que eu desenvolvo na magistratura. Então, me complementa. Eu, assim, hoje, eu acho que eu não conseguiria viver sem o magistério. Eu não sei se eu conseguiria viver sem a magistratura. Mas sem o magistério, eu acho que eu não conseguiria. Porque ele me deixa, o magistério me deixa próximo de um mundo
que eu acredito que é um mundo justo, uma coisa voltada para ideais mais humanizados, vamos dizer assim. E no judiciário, o que acontece? Você depende de vários fatores para desenvolver aquilo que você acredita. E muitas vezes você acaba esbarrando no sistema. Não, assim, a própria burocracia do sistema, nas próprias formalidades do sistema. Então, a magistratura, ela está numa fase de transição e até você percebe, por exemplo, que os juízes, de uma maneira geral, estão um pouco angustiados. Assim, o que será que vai acontecer? Onde que nós vamos parar e tal, essa coisa toda? Porque eu acho que a magistratura, embora tenha melhorado, principalmente nessa questão ética e tal, vamos dizer assim, CNJ, essa coisa toda, ela vem perdendo poder, e aqui não é questão de poder, não, poder e tal, mas poder como instituição, como uma coisa assim que o cidadão olhe para a magistratura, olhe para um juiz e tal, e respeite aquela figura, não pessoalmente, mas a instituição como um todo. Então, o fortalecimento da instituição é fundamental para o Estado. Então, Você acha que está perdendo ou que está ganhando? Eu acho com essa proximidade com o cidadão, acaba, talvez, de certa forma, acontecendo isso, não seria natural? Eu não sei, eu acho que, então, digamos assim, a intimidade, às vezes, gera um certo problema. Não é que a intimidade gera eu acho assim, que um pouco, vamos dizer, hoje o acesso ao juiz é muito fácil. Não que não deva ter isso, deve ter. Eu acho que o juiz deve ser social, deve participar da sociedade onde ele julga. Ele não pode ser um sujeito completamente neutro, que vive num mundo isolado e tal. Ele tem que sentir o drama social daquela sociedade onde ele efetivamente participa. Mas isso, de uma maneira ou de outra, acaba criando uma dificuldade no desenvolvimento da atividade, porque você acaba sendo, muitas vezes, cobrado por situações que não lhe dizem respeito. E aí, a sua responsabilidade, ela passa por um limite que, claro, não integra a sua atividade, mas a sociedade, de uma maneira geral, acha que você tem aquela responsabilidade. Então, por exemplo, você vê situações, hoje, de juízes que são colocados na berlinda, principalmente em jornais aí, um pouco sensacionalistas e tal, por conta de decisões que são proferidas absolutamente de acordo com a lei, mas em razão de uma consequência daquilo que é natural, ele acaba sendo colocado em xeque. Então, quando a própria mídia, por exemplo, acaba vulgarizando uma decisão judicial ou colocando em xeque sem ter conhecimento do porquê daquela situação, acaba enfraquecendo a instituição. E, infelizmente, ainda o judiciário não aprendeu a lidar com essa exposição, porque isso é uma coisa nova. Então, o que o judiciário, eu acho que ele precisa, até para fortalecer a instituição, é de mecanismos de autoproteção. Não ser uma caixa preta fechada, não. O sujeito que pratica um ato irregular, esse cara deve ser investigado, se fez alguma coisa errada deve ser penalizado, até no último caso expulso e tal. Quanto a isso não se discute, as corregedorias estão aí para isso, o CNJ está aí para isso também, tranquilo. Mas o judiciário precisa aprender a se proteger. E se proteger principalmente naqueles casos em que ele sabe que o juiz apenas e tão somente cumpriu o seu dever e está sendo questionado pela sociedade numa coisa que ele não tem responsabilidade.
E o juiz... decidiu de acordo com a letra da lei. De acordo com a lei. O grande problema é o seguinte, essa exposição, muitas vezes, traz para o judiciário um certo receio e um certo medo. Eu digo para você, o pior defeito que um juiz pode ter é a falta de coragem, é ter medo de julgar. O cara não pode ter medo de decidir. E aí, para ele decidir, e tendo que decidir, ele tem que fazer isso, ele não tem como escapar disso, ele não pode se esquivar e tal, a situação está ali, ele tem que enfrentar aquela situação. O que acontece é que, muitas vezes, essa decisão, que é correta, ela acaba tendo uma repercussão social gigantesca e o juiz acaba sendo colocado numa situação de vulnerabilidade sem que a instituição tenha condições, por exemplo, de dar a esse juiz uma proteção adequada, de informar a população. Espera aí, por favor, esse juiz, ele decidiu dessa forma porque a lei diz isso assim, 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 assado. Ele fez isso porque ele estava respaldado por um laudo tal, ou seja, ele agiu dentro de critérios absolutamente legais. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Às vezes o que acontece? Um preso, ele preenche todos os requisitos, passou por todo aquele procedimento necessário, está apto para ter uma progressão de regime. A lei diz para o juiz, esse sujeito tem que ser colocado na rua, ele não tem como segurar, senão ele vai estar violando a lei. Aí o que acontece? O juiz libera, cumpre a lei. Esse sujeito vem, por uma infelicidade, não foi recuperado, porque o sistema tem falhas, todo mundo sabe disso. Não recuperou, comete um crime. Vem, o que acontece? De uma maneira geral, a informação equivocada, mas o juiz soltou um bandido, sim, matou pessoas. Aí a responsabilidade é do juiz. Não há um esclarecimento. Não há um esclarecimento. Aí o juiz fica vulnerável na história. Então, essa proteção, e o cidadão não entende que quando ele faz isso, quando ele ataca o juiz, coloca em xeque essa atuação, ele está enfraquecendo uma instituição que é uma instituição que precisa ser fortalecida. Mas o sujeito que comete crime não pode ser solto. Então tá, vamos discutir isso no âmbito político, legislativo, executivo. Será que interessa para o Estado aumentar penas, ter mais pessoas presas? Será que o Estado quer isso? Vamos verificar os interesses que estão por trás das coisas. Então, o que eu acho é que, por exemplo, o Legislativo e o Judiciário, eles possuem mecanismos de autoproteção muito mais eficazes e eficientes. O Judiciário ainda precisa disso. Não como uma forma de colocar para debaixo do tapete problemas e mazelas do poder. Isso de forma nenhuma. Agora, para preservar a figura, para fortalecer a instituição, isso sempre, esse objetivo sempre deve ser buscado. E, agora, sobre o seu questionamento, pergunta difícil e tal, assim, eu sou um apaixonado pelo magistério. A magistratura, como eu digo, o que me sustenta é porque eu tenho ainda um certo idealismo, eu acredito naquilo, e o magistério me ajuda a acreditar nisso que eu faço no dia a dia. Então, uma coisa se complementa com a outra em relação a isso. Bem, nós estamos aqui conversando hoje no Saber Direito Debate com o professor, magistrado Daniel Carnacchione. Nós vamos fazer um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Saber Direito. Lembro que você pode rever o programa no canal da TV Justiça, no YouTube, é o www.youtube.com/saberdireito. É rápido, até já.